É uma tríade também, né? Então você fala sobre um falso profeta, sobre o anticristo, sobre Satanás, que quer trabalhar e imitar a trindade de Deus também. Então, é sempre uma imitação do que é de Deus, mas para o mal ali. Então, essa tríade satânica também tá nesse enredo dessa imitação. Então, a gente tem que olhar o texto do Apocalipse com muito cuidado, com muito temor, com muito cuidado, porque senão você faz uma interpretação errada e aí sai falando, descobri aqui que não é bem assim. Como eu disse agora há pouco, a gente trabalha em cima do que está revelado e, claro, Sim. a gente vai do que está revelado para o mais difícil e não do contrário. Você acha um texto difícil, acha que você entendeu e aí você sai desfazendo um monte de coisa que está revelado na história da igreja. Você pode pegar um versículo único também E tem muita colocar, gente que faz isso, Diogo. Tem muita gente que pinçar o versículo e falar, essa é a verdade. Se você pinçar versículo, você pode matar em nome de Deus. Você pode matar, você pode se matar, você pode morrer, você pode fazer um monte de coisa. Entendeu? Então, esse é o perigo do texto escatológico. A dica que eu dou é que você leia o texto, mas faça a lição de casa. Não pega medo de versículos e acha que você descobriu a roda. Você quer ler escatologia? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, 2 Tessalonicenses inteiro, 2 de Pedro, o próprio Apocalipse, Daniel. Faça a lição de casa, porque aí você pega um caderno, anota, para você chegar às conclusões, mas tendo como pano de fundo todo o texto escatológico à sua disposição, senão é difícil. As pessoas sempre querem viver em busca de uma nova revelação, né? Sempre. Eu consegui a revelação, é isso que vai acontecer. Muita gente me procura por conta do programa e tal, e aí esses dias um irmão falou assim, pastor, eu queria que você fizesse um prefácio de um livro. Eu falei, meu irmão, veja aí, o tempo meio curto, mas manda para mim e tal, qual que é o assunto? Não, escatologia, mas eu escrevi um livro aqui, ninguém nunca escreveu. Ninguém nunca escreveu, é o que eu tô trazendo aqui para você. Eu falei, então é heresia. Depois de João, sou eu. Eu falei, então é heresia. Ele falou, mas por quê? Eu falei, mas se você tem uma história, se você tem uma visão do Apocalipse que ninguém nunca falou, cara, então como assim? Então a igreja agora que vai descobrir, é hoje. Então agora, e eu que vou fazer o prefácio ainda, tem que tomar cuidado. Então tem muita pretensão. Mas não tem algum. Mas a pessoa pode usar o curso da FTB também. Pode, mas tem curso de escatologia lá? Nós temos escatologia pré e pós. Legal. Porque a escatologia no Brasil é dividida em pré e pós. O pré é maior. A maioria dos crentes é pré. Mais confortável também, né? Eu nem vou falar que é pelo conforto, mas é pela história. É pela história da igreja brasileira. Sim. Porque a igreja brasileira, ela cresceu no âmbito pentecostal. Sim. E o pentecostalismo é pré. Tá. Entendeu? Então, a teologia a igreja pentecostal cresceu e a teologia pentecostal vem no bojo, que é dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, sei lá, tricotomismo. Essa é a teologia pré. Então, a escatologia faz parte do bojo. Então, tem mais crente brasileiro pré-tribulacionista do que pós. Sim. Então, se você falar assim, eu sou pós, nossa, você está falando uma heresia de perdição para a maioria dos irmãos. É verdade. Entendeu? Já teve essa experiência? Já. Então. Ainda falando sobre isso, só dando mais uma pincelada sobre essa questão do falso profeta, então a gente pode pensar num homem que vai ter voz para avalizar um governo mundial, trazendo esse homem em nome de Deus para governar o mundo, algo desse tipo. Assim como o anticristo ele tem uma governança mundial e um respeito mundial, parece que isso acontece a mesma coisa com o falso profeta, mas no âmbito religioso. Entende? Então, tipo assim, pensa num cara que... Agora, veja, há 2.000 anos atrás parece que isso não fazia sentido, porque o cristianismo 2.000 anos atrás tinha centenas de milhares de seguidores. Sim. Só. Hoje, o cristianismo tem, sei lá, quase 2 bilhões de signatários. Vou falar signatários, porque não dá pra falar se é salvo ou não, mas signatários. Aí tem uma outra religião que é o Islã, que também está perto de 2 bilhões de seres humanos. Quer dizer, essas duas religiões abarcam metade da humanidade. Então,
isso não fazia sentido na época que o Novo Testamento foi escrito. Mas agora é possível, porque se esse cara ele agradar 3 ou 4 grupos, ele agrada todo mundo. Sim. Porque as grandes religiões, elas podem ser contadas por 10 pessoas em volta de uma mesa. Sim. Entendeu? Então, 10 pessoas em volta de uma mesa. Se essas 10 pessoas falarem assim, esse cara nos representa. Então, nós estamos falando de um cara que representa um planeta. Entendeu? Então, isso no sentido político faz sentido a partir dos blocos, conforme nós falamos, e no sentido religioso faz sentido a partir do crescimento das religiões mundiais. Então, você tem quantas grandes religiões na casa de centenas de milhões? Poucas. Entendeu? Vai pegar na casa do bilhão, 2. Acho que depois vem na sequência o hinduísmo, né? Então, vem o hinduísmo. Mas com milhões. Com centenas de milhões. Mas acho que nem centenas de milhões, talvez dezenas. Mas não tem uma força mundial, não é uma religião que tem uma força mundial. Não tem uma força mundial, mais localizada. Mas não é difícil para uma pessoa que já fala abertamente. Porque quando você sai do cristianismo e o islamismo são religiões que elas querem conquistar adeptos. As outras não. Elas não têm um movimento gigantesco para nós. Não, para nós temos que ganhar alma. Jesus, que é o fundador do cristianismo, falou: vocês têm que sair. Sim. Por todo mundo ganhar o evangelho, pregar o evangelho para toda criatura. Sim. Mas isso não acontece. E para o Islã também. Mas isso não acontece, por exemplo, para o judaísmo não é assim. Então o judaísmo ele só quer existir. O judaísmo não nem ligava muito para os prosélitos, nada disso. Exatamente. Né? O judaísmo não tem por missão ganhar pessoas, aumentar o judaísmo. É uma filosofia diferente. O Hare Krishna. Então, eles têm uma missão de falar o bem, disseminar o bem, mas não necessariamente que você tem que participar do esquema deles. Sim. Entendeu? Então, se o mundo tiver talvez umas 5 ou 6 grandes religiões mundiais e esse cara atender o âmbito desses e representá-los, então ele está falando por 90 e tantos % das pessoas do mundo. Porque nós estamos falando de uma religião, de um sistema, também virar um sistema religioso mundial. Exatamente. Algo e não é difícil. Não é. As pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. Entendeu? Então você vê que o que foi escrito há 2000 anos atrás, aquilo era muito complexo na época dos pais apostólicos, por exemplo, da patrística. Hoje, você olha e fala, nossa, porque o mundo vai se organizando em blocos econômicos, religiosos, entendeu? Então vai ficando mais fácil ter um representante. E isso parece que no fim dos tempos isso vai se acelerar num nível que vai ter um só, que fala por todos. Que a gente vai falar de ecumenismo. Exatamente. As religiões. Você lembra? A gente falava de ecumenismo há 30 anos atrás, misericórdia, virava uma briga. Hoje, não, você tem que respeitar, você tem que não sei o que e tal. Fulano de tal é muçulmano, mas eu gosto. O cara, eu admiro, não sei o que e tal. Então, eu acho que caminha para esse lado. Podem ter pessoas também que defendam essa questão da liderança religiosa no tempo da Idade Média, que isso já passou. Porque a Igreja Católica também teve um domínio gigantesco. A religião foi dominada pelo catolicismo na Idade Média. É verdade. A profecia, ela é acíclica também, né? Então tem coisas que se cumprem naquela idade, depois volta para a Idade Média, depois volta para agora, e vai se avolumando numa densidade cada vez maior. Entendi. Entendeu? Então tem uma abordagem apocalíptica, eu não faço parte dela, mas que entende que é tudo um ciclo. Acho que os aliancistas mesmo acreditam assim. Aqueles que são historicistas, os historicistas, por exemplo, falam, aconteceu naquela época, mas é um protótipo para que o que aconteceu naquela época volta a acontecer de novo. Na Idade Média, volta a acontecer e vai se avolumando em densidade até que aí chega a volta de Jesus.